Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui juntos, vivendo essa experiência de culto. Estamos reunidos, porém distantes, porém reunidos, mas gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado, pelo seu direcionamento em nossas vidas. Confiamos e acreditamos nisso e queremos reforçar isso cada vez mais dentro de nós, através das nossas atitudes e através da nossa boca. Então vamos cultuar a Deus, reconhecendo que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E eu queria iniciar o culto de hoje compartilhando com os irmãos e irmãs sobre a leitura do catecismo. A gente faz isso corriqueiramente nos nossos cultos presenciais, fazíamos isso. E a gente entende que esse catecismo é uma coleção de perguntas e respostas que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, de ter propriedade para entender aquilo que professamos. E tem uma pergunta específica, a pergunta 49 do catecismo, que diz o seguinte: onde Cristo está agora? E respondendo, você vai ver aqui na tela, pode me acompanhar na leitura. A resposta é o seguinte: Cristo ressurgiu corporalmente da sepultura no terceiro dia após a sua morte e está à destra do Pai, governando em seu reino e intercedendo por nós, até voltar para julgar e renovar toda a terra. Temos também os versículos chaves que também reforça isso que a gente acabou de ler, que se encontra em Efésios capítulo 1, no versículo 20 e 21. Me acompanhe. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero só reforçar que Deus está aqui nesse meio, Deus está aí na sua casa, Deus está aqui, Jesus está intercedendo por nós, Ele morreu, mas está vivo, ressuscitou. E é por isso que estamos aqui celebrando esse culto, que você possa ser abençoado e abençoada, e aproveite o culto de hoje. Deus te abençoe. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé
ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos estar próximos de ti, Jesus. amor é tão mais doce de tudo que já provei.
Teu amor por nós é maior do que tudo. O amor que se entregou, o amor que entregou o seu Filho ali na cruz do Calvário. O Senhor nos ama e por isso que nós te amamos, Senhor. É por isso que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou de um reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós te amamos, Senhor, porque tu nos amas primeiro. Aleluia! Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Saudade de todos vocês. Meu irmão, a saudade tá grande, né? Demais. Ei, gente, é o seguinte, a gente tá passando aqui para informar vocês. Ontem foi muito bonito. Especial. A gente entregou mais de 1000 quentinhas em várias comunidades do Recife e a gente tá aqui para te fazer um convite. Ontem, sábado passado, né, a gente tem gerado esse movimento e tem criado grandes proporções, assim, sabe? Algo tem sido muito especial, esse contato com a comunidade, com as pessoas, entendendo esse propósito e essa causa de ajudar essas pessoas que mais precisam, e queremos intimar você que está assistindo a gente para participar disso. Em parceria com o Novo Jeito, a gente começou a fazer uma coisa muito legal, que é entregar quentinhas para as pessoas que mais precisam. Aí você fala assim, mas como tal? Nós temos 3 formas e a gente queria que você se engajasse nessa causa. A primeira forma é a pessoa talvez que não pode fazer muita coisa, não tem tempo para cozinhar, ou talvez não pode sair de casa. Hoje o custo da quentinha é R$3, não é isso, Diego? Quentinha mais bebida. A quentinha mais a bebida que a gente distribui. Então você pode falar assim, poxa, eu quero doar 10, 50, 100 quentinhas, eu não sei. Todos os sábados a gente tem saído com a nossa equipe para distribuir em vários bairros do Recife. Mas a segunda forma de você ajudar é quando você também se dispõe. A minha casa, por exemplo, semana passada, eu, o Luca, a Estéia e a Bruna, a gente começou, a gente montou 50 quentinhas para distribuir para essas comunidades. Então a gente comprou material e produziu isso. Mas também tem a terceira equipe. Você talvez não tem dinheiro e não sabe cozinhar, é o meu caso, então estamos juntos nessa. Então se você quer ajudar mesmo assim, temos também essa necessidade de receber essas quentinhas, né, na igreja. Então a gente vai estar recebendo, ajeitando, ajustando isso, tanto na chegada quanto na saída dessas quentinhas. Então escrever a mensagenzinha para quem vai receber, ou até mesmo ajudar na distribuição dessas quentinhas para as comunidades e moradores de rua. É isso aí, meu amigo, minha amiga. É outra forma da gente ser ponte. Nós não estamos presencialmente reunidos, mas é muito bom ver a igreja engajada e nós queremos te encorajar. Ou participar financeiramente, ou fazer as quentinhas, ou distribuir no sábado. Mas a gente queria de verdade que você se engajasse nessa causa e vamos juntos amenizar o sofrimento das pessoas que mais precisam. Amém. Vista o colete, preenche o formulário e a gente se vê. Estamos aqui na frente da nossa igreja no Recife Antigo
esse espaço que eu tenho certeza que você está morrendo de saudade assim como eu estou. Mas eu estou aqui hoje para te contar uma história. No começo desse ano, nós lançamos uma campanha chamada Horizonte e nós tínhamos vários planos para esse ano de 2020. É claro que nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia, mas a boa notícia é que a nossa igreja não parou. Como você já sabe, nós estamos fazendo de tudo para alcançar as pessoas que mais precisam, mas meu irmão, minha irmã, a boa notícia é que os nossos projetos para esse ano, eles não pararam. E nós começamos a fazer as melhorias que nós nos propomos a fazer no começo do ano e eu queria mostrar em primeira mão para você o que nós estamos fazendo como ponte. Vem comigo! Aqui no Recife Antigo, além da reforma da pontezinha, nós também começamos a reforma dos nossos banheiros. Como você pode perceber, nós derrubamos tudo para fazer um banheiro completamente novo, mais amplo, com espelho. As mulheres vão gostar dessa novidade. Não só isso, banheiros acessíveis. Esse espaço aqui, na nossa volta, nós vamos celebrar porque teremos um espaço muito melhor para atender você e a sua família. A pontezinha, como você pode notar, também terá um espaço completamente novo na ponte Recife Antigo. Nós estamos felizes demais porque nós cremos que esse espaço será um espaço onde nossos filhos irão crescer de maneira saudável na presença do Senhor. Agora já estamos aqui na Ponte Boa Viagem, outro local que eu tenho certeza que muita gente está morrendo de saudade. E aqui não é diferente, no começo do ano nós nos propomos a ampliar o nosso espaço, a criar um novo Ministério Infantil e muita coisa já começou a acontecer na nossa unidade aqui em Boa Viagem. Talvez está se perguntando, mas como assim? Cadê o conexão? Cadê os containers? Algumas pessoas mais saudosistas vão falar assim, poxa, mas tirar o container? Mas é por uma boa causa, meu irmão, minha irmã. A nossa igreja não cabia de gente e nós estamos ampliando, é isso mesmo. A Ponte Boa Viagem agora está dobrando a sua capacidade. Não só isso, o Ministério Infantil está saindo daqui e está indo para um espaço novo. Nós estamos trabalhando pesado, porque em breve nós cremos que estaremos todos juntos celebrando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, são muitos milagres. A gente poderia talvez passar o dia contando do quanto o Senhor tem sido bondoso conosco. Nós estamos aqui não só para prestar relatório, mas de fato prestar culto ao Senhor, porque Deus tem sido bom. Desde o começo da pandemia, nós temos enfatizado que a Igreja de Jesus ela é real, ela continua viva. Nós não podemos estar presencialmente juntos, mas nós estamos aqui para celebrar e compartilhar isso com você. E neste momento nós vamos participar de algo muito especial, como a gente faz sempre em nossos cultos. Nós vamos poder trazer nossos dízimos e ofertas. E eu queria que você entendesse que assim como nós temos feito o bem comum, nós temos abençoado, irmão. Já investimos mais de R$200 mil em causas sociais, com cestas básicas, mas agora também estamos mostrando para você do investimento que você fez no começo do ano. Nós estamos felizes porque em meio desse caos nós continuamos sendo igreja e nós estamos expandindo porque graças a Deus nós cremos que na volta a igreja ainda vai ficar pequena de tanta gente que vai querer conhecer o Senhor através da nossa igreja. E nesse momento de dízimos e ofertas eu queria que você entendesse que o seu investimento ele tira sonho do papel. O seu investimento faz o reino de Deus ser fortalecido. Então faça isso com alegria. Enquanto a gente canta essa próxima canção e a partir de agora nós vamos ter aqui as nossas contas bancárias, o nosso QR Code para você fazer através do PicPay. Que Deus te abençoe e contribua com alegria, sabendo que você está fazendo um investimento no reino. Um investimento que não é só para agora, mas um investimento que transforma vidas. E nós vamos continuar celebrando a ponte e celebrando mais do que tudo o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo tem sido bondoso conosco. Que Deus te abençoe e compartilhe conosco agora. Participe trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você.
que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo
Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. You're up. I'm done with this mission. Hey! Hey! Sir. Don't you walk away from your captain. Drive and get back in line. No, sir. I'll spend the rest of my life in the stockade if I have to, but I'm done with this. I'm not gonna ask you again, soldier. Captain! Now this is bullshit. Fall in! You gonna shoot me over Ryan? No, I'm gonna shoot you because I don't like you. Sir, listen, if he wants to go, just let him You go. gonna shoot me? Are you letting this happen? Captain, you see this? Captain, sir, Ryan's dead. Bullshit. So we have a situation. He's bullshit. Get in on. Captain, I have a sixth sense about these things. I know it in my bones. We don't kill that son of a bitch crap. Now you're gonna shoot Me, huh? He's better than you. Then why don't you just do it, Sarge? Do it, man. Put one in my leg and give me that $1 million. I'm gonna shoot you in your big goddamn mouth. Well, put your money where your mouth is and do it then. Shut Do up. it. You don't know Pull how the to trigger shut up. already. Captain, please. What's the pool on me up to? I'll do it. I will do it. Robin. I'm What's waiting. the pool on me up to right now? What's it up to? Wait, what is it? $300? Is that it? 300? I'm a school teacher. I teach English composition. This little town called Abley, Pennsylvania. The last 11 years, I've been at Thomas Alva Edison High School. I was a coach of the baseball team in the springtime. Be doggone. Back home, and I tell people what I do for a living, and they think, well, nah, that figures. But over here, it's a big mystery. So I guess I've changed some. Sometimes I wonder if I've changed so much, my wife is even going to recognize me whenever it is I get back to her. And how I'll ever be able to tell her about days like today. Ryan, I don't know anything about Ryan. I don't care. Man means nothing to me. It's just a name. But if going to Ramel and finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well, then that's my mission. You want to leave? You want to go off and fight the war? All right. All right, I won't stop you. I'll even put in the paperwork. I just know that every man I kill, the farther away from home I feel. Você acabou de ver uma cena de um dos clássicos do cinema chamado O Resgate do Soldado Ryan. É um filme que conta a história do resgate desse soldado, onde já tinha perdido seus irmãos na guerra e o governo achou por bem devolver à mãe pelo menos um dos seus filhos. E para isso, o Capitão Miller e o seu time, eles são convocados para essa missão. E a gente viu uma cena que não é muito famosa, uma cena que não tem tanto elementos de guerra nem nada, mas é uma cena bastante dramática que traz uma grande realidade da guerra. Porque naquele momento de tensão, eles já tinham perdido alguns dos seus amigos e aqueles caras começaram a se desentender e eles, na verdade, estavam perdendo o sentido de tudo aquilo que eles estavam fazendo ali. E o Capitão Miller, com muita sabedoria, grande líder que ele era,
ele interrompe aquele momento e ele traz à tona uma questão que os seus homens não sabiam, que ele tinha ciência dessa situação, que eles faziam apostas para saber o que é que ele fazia antes de ir para a guerra. E ele interrompe ali aquela situação dramática, ele diz, olha, vocês apostam em quê? Porque eu era professor e eu acho que ninguém acertou. E aí ele começa a contar um pouco da sua história e o objetivo dele é trazer de volta para aqueles caras a essência de quem de fato eles eram. E ele fala uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, cada homem que eu mato na guerra, eu me sinto mais distante da minha casa, eu me sinto mais distante da minha esposa e o que eu mais quero é voltar para casa. Ele traz de volta à memória daqueles homens qual o objetivo principal da vida deles, que não era só vencer a guerra, mas sim voltar para casa, voltar para os seus, voltar para os seus filhos, para a sua família. Esse cara, o Capitão Miller, ele é um exemplo de liderança. E nesse momento de tensão, ele acalmou o coração dos seus homens, daqueles caras fiéis que estavam do lado dele, e ele consegue com isso, eles conseguem continuar a sua missão e eles conseguem ter êxito nessa missão no final do filme, por mais que não seja aquilo que nós esperamos. E eu não vou dar spoiler se você não assistiu esse filme, por mais que ele tenha mais de 20 anos, eu convido você a assisti-lo, que de fato é um grande clássico. Mas essa história, onde o Capitão Miller ele traz de volta a essência daquilo que de fato aqueles caras eram e faz com que eles lembrem de que eles são mais do que aqueles homens que estão batalhando aquela guerra, é muito interessante porque ele usa a figura de algo que nos identifica demais, que é a nossa casa. Por quê? Porque casa tem cheiro, nossa casa é o nosso lugar. Não tem lugar no mundo tão confortável, onde a gente se sinta tão seguro como a nossa própria casa. Você pode viajar para onde for, mas você sempre sente um desejo de voltar para casa, principalmente em momentos de aflição, de medo, de dúvida, em situações que a gente é colocado de formas inesperadas, nós sempre desejamos voltar para casa. Mas o tempo que nós estamos vivendo, ainda em quarentena, nós já ultrapassamos 60 mil mortos aqui no nosso país e a pandemia ela continua descontrolada no Brasil e nós nos vemos num paradoxo que é, na verdade, nós não aguentamos mais ficar na nossa casa. A gente ouve vários relatos de pessoas que estão enfrentando dificuldades na seara emocional, pessoas que estão com dificuldade nos seus relacionamentos, gente que não suporta mais ficar dentro de casa com os seus, porque, na verdade, essas pessoas elas querem a sua vida de volta. Nós queremos a nossa vida de volta, a nossa rotina, nosso trabalho, a gente quer se identificar de novo com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é. Mas a perspectiva de casa que eu quero trabalhar e eu quero conversar hoje com você é um pouco diferente. Porque essa história do Capitão Miller, no momento de tensão, onde ele faz com que aqueles homens, eles lembrem quem de fato eles são e para onde eles estão indo, me lembrou de uma história também muito interessante, onde Jesus, o nosso Senhor, ele também com os seus, num momento muito dramático, ele também fala de casa para esses homens. E eu quero convidar você a fazer uma leitura bíblica comigo nesse momento. A leitura que nós faremos é do capítulo 14 do livro de João, do Evangelho segundo João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. João 14, de 1 a 4. E a minha versão é a NVI. E você pode acompanhar comigo na leitura desse texto. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, palavras de Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu quero convidar você nesse momento a fazer mais uma oração comigo, para que o Senhor ele possa acalmar nosso coração, para que a sua palavra fale conosco. Então eu te peço para que você desconecte um pouco daquilo que está ao seu redor nesse momento e a gente tenha esse tempo de oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, onde quer que você esteja nesse momento, para que a gente tenha esse tempo de oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder usar essas ferramentas tecnológicas para nos aproximar, Senhor, de Ti e dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Eu te peço nesse momento que a Tua palavra ela fale conosco, Senhor, para que nós possamos sair desse encontro transformados, Senhor, cheio de esperança no nosso coração. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus e eu te peço que Tu me use, mesmo sem merecimento ou capacidade, para que a Tua palavra fale conosco e nos visite hoje. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, esse texto ele remonta muito à cena do filme que nós vimos, porque aqui nós estamos dentro do cenáculo. O que é isso?
Imagina Jesus, depois de 3 anos da sua caminhada, da sua peregrinação, os seus seguidores estavam ao seu redor, várias pessoas já tinham seguido e o abandonado. Jesus ele já foi tentado várias vezes, já tentaram, inclusive, linchar Jesus. E, nesse momento, após esse tempo de caminhada, Jesus ele reúne seus discípulos porque ele sabe que está chegando a sua hora, ele sabe que a hora da grande provação está chegando. E Jesus ele reúne esses homens que caminhavam com ele já há esse tempo e ele elabora um momento com eles de ceia e Jesus ele tem algumas atitudes inusitadas. Nós já falamos várias vezes sobre isso, que uma delas é Jesus lavar os pés daqueles homens. Aqueles homens não entendem muito bem o que é que está acontecendo ali naquele momento. Jesus ele fala um pouco de quem de fato eles são, de que entre eles ali havia um traidor. Jesus ele começa a apresentar e revelar para eles verdades que eles não estavam preparados para ouvir. E esses homens eles ficam um pouco atônitos, eles ficam temerosos. E Jesus ele diz assim, olha, é o seguinte, vocês vão me abandonar e isso tem que acontecer. E Pedro, sempre Pedro, né? Ele surge e diz assim, de forma nenhuma vou te abandonar, Senhor. Esses versículos estão acima do texto que a gente leu. E Jesus diz assim, você está dizendo que vai dar a vida por mim? Pois eu estou te dizendo que ainda hoje você me negará 3 vezes. Jesus ele sabe com quem ele está andando e ele sabe muito bem o que o espera. E dentro dessa situação é muito interessante porque o título do texto que a gente leu diz assim, Jesus fortalece os seus discípulos. Mas você já parou para pensar que é Jesus que vai passar pela grande prova? É Jesus que vai ser crucificado, é Jesus que será traído, é Ele que vai sentir a dor, é Ele que vai carregar sobre as suas costas o nosso pecado. E ainda assim, é Jesus que acalenta o coração daqueles homens, porque nem nesse momento Ele deixa de se doar, nem nesse momento Ele deixa de se entregar. Ele, por mais que seja Ele que vai passar por esse momento de aflição, de dor, e é muito interessante porque a palavra de Deus diz que Jesus, sentindo uma grande aflição, ele buscou ao Pai incessantemente e intensamente. Porque isso faz parte da natureza humana. Nós buscamos mais a Deus no momento de prova, no momento de dor. Isso faz parte de nós. Muitas vezes nós nos envergonhamos disso, de buscar a Deus, porque muitas vezes na nossa vida, na nossa rotina e na aceleração daquilo que a gente vive, a gente não busca a Deus da forma que a gente acha que deve. E no momento de dor, de aflição, de medo, nós vamos buscar o Pai e ficamos temerosos. Mas isso faz parte, sim, da nossa condição humana. E Jesus, como homem, sabendo que vai ser provado, sabendo que vai passar por todas as dores da crucificação, ele busca o Pai de uma forma mais intensa, mas nem nesse momento esses homens são capazes de acompanhá-lo e de dar apoio. É Jesus que está dando apoio a eles. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ou não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ele está se doando, ele está se entregando, ele está dizendo àqueles homens naquele momento, acalmem-se, aquietem-se, confiem em mim. Eu sei o que está acontecendo e eu sei o que eu estou fazendo. E Jesus, assim como o Capitão Miller, quando esses homens eles já estão nessa situação de medo, de temor, porque eles sabem da perseguição e do tudo que se trama ao redor de Jesus, e a gente não pode esquecer também de uma característica messiânica que era a reivindicação da tomada de volta do poder e do controle de Israel, para que o Estado de Israel voltasse a ter o seu Estado original. A expectativa do povo de Israel era da chegada de um Messias político que ia governar e, por meio da força, ele ia fazer com que Israel fosse livre novamente e Israel voltaria a ser aquele povo que se relaciona com o único Deus. Era essa a expectativa do povo de Israel. Aqueles homens, sabendo que Jesus era o Messias, eles estavam na expectativa de um grande motim. E essa expectativa fazia com que eles temessem o Império Romano, afinal de contas, Roma oprimia com mão de ferro o Estado de Israel. E Jesus, ele diz, olha, nós vamos voltar para casa. Se acalmem, porque a guerra, a luta, não define vocês. A aflição, o medo, a angústia não define vocês. O nosso maior objetivo não é a luta, não é a tomada. Eu não vim apresentar um reino político, eu não vim apresentar um reino onde eu vou governar aqui agora, eu não vim apresentar um reino onde eu vou sentar num trono aqui, eu não vou tomar a força da espada, eu vou entregar minha vida, porque o meu reino ele não é desse mundo. E Jesus ele diz, aquiete-se, acalmem-se, confiem no Pai, confiem em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Eu quero, nesse momento, refletir com você um pouco sobre esse texto, aprofundar um pouco mais, agora que a gente já
entender o cenário, a gente já conseguiu imaginar aquele momento que está montado ali. E eu quero apresentar a você duas perspectivas diferentes, duas formas de interpretar diferentes nesse texto quando fala na casa do meu pai há muitas moradas e essa ida e volta de Jesus para que pudesse levar o seu povo para com ele. A primeira é a mais tradicional e a mais simples. A primeira interpretação é o nosso entendimento de que Jesus ele está se referindo à ida para a casa do Pai, não só dele, mas dos seus companheiros, que é o céu. Nós sempre vinculamos na casa do meu pai há muitas moradas, como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu estou indo para o céu agora, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu venho buscar vocês e lá nós teremos muito lugar para a gente morar, nós teremos vários lugares para a gente poder se acomodar e a gente viver numa eterna bonança. Muitas vezes nós pensamos e falamos sobre isso, sobre na casa do meu pai há muitas moradas, vinculamos a nossa vida eterna e após a nossa morte física, nós viveremos com Deus por toda a eternidade. E eu estava refletindo um pouco sobre esse texto. Eu fui indagado há um tempo atrás por uma amiga, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa com um coração muito ingênuo. Ela me perguntou algo que me incomodou um pouco e eu quero compartilhar com você hoje. Ela disse para mim assim, ela faz parte de uma comunidade bastante tradicional e ela disse assim para mim, Gui, vocês na ponte, vocês acreditam no céu? E eu parei, olhei para ela e disse, como assim? Não, mas assim, vocês na ponte, vocês falam acreditam em vida eterna, assim, céu e tal. E eu ri e disse a ela, claro, nós somos crentes, tá? Porque eu tenho uma tatuagem, é isso e tal, e a gente brincou. Mas aquilo me incomodou um pouco, sabe? Porque dentro desse cenário que nós estamos vivendo, de pandemia, como eu falei no início, de dificuldade, onde muitos planos nossos foram frustrados, pessoas perderam entes queridos, pessoas estão hospitalizadas, temerosas, inseguras, a gente não sabe muito bem como lidar com essa situação. Nós fomos obrigados a refletir sobre coisas que nós não estávamos habituados, ou a nossa rotina não permitia com que a gente refletisse sobre isso. Muita gente entrou em crise, em parafuso, porque teve que se enfrentar dentro de casa e olhar no espelho a todo momento. E dentro desse cenário, nós muitas vezes acabamos colocando para fora e revelando aquilo que está dentro do nosso coração, e muitas vezes isso revela muitas coisas que não são aquilo que a gente imaginava que a gente de fato era. Muitas vezes nós começamos a nos reconhecer, ou melhor, quando nós começamos a nos conhecer, a gente não se reconhece mais, porque nós mudamos nessa caminhada e muitas vezes a gente não consegue perceber o quanto que a gente mudou em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às dores. E assim como aqueles homens lá com o Capitão Miller, eles, quando olhavam para si, eles não estavam nem se reconhecendo mais. E a perspectiva de voltar para casa fazia com que aqueles homens se agarrassem a que de fato eles eram. E Jesus está apresentando também aos seus discípulos, e de uma forma profética ele fala para mim e para você, de que muitas vezes, quando a gente se perde no meio do caminho, a gente entender que estamos, de fato, voltando para a nossa casa, é o que nos faz alinhar o nosso coração com a vontade do Pai. E a gente consegue, de fato, voltar para os caminhos e trilhar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a pergunta da minha amiga me incomodou um pouco, porque é impressionante o quanto que nós, a igreja, de uma forma tão sutil, vivendo tantas coisas maravilhosas e tantos sonhos e planos e projetos, e muitas vezes a gente esquece de falar de algumas questões que são de fato essenciais, elementares. A gente não fala mais de céu. A gente não fala mais de vida eterna. A igreja não se interessa mais por isso. Eu lembro quando eu era criança, na geração dos meus pais, da minha avó, as igrejas mais tradicionais usavam as camisetas um pouco cafona, assim, que sempre falava Maranata, o Senhor virá, Jesus está voltando. E é muito interessante porque essas gerações eles tinham uma expectativa real da volta de Jesus no seu tempo. E hoje a gente não fala mais disso. Ninguém fala mais, ou pelo menos nós não ouvimos mais falar sobre a volta de Jesus e vida eterna. E isso me chama a atenção de uma coisa. Isso é um grande sinal de que nós estamos tão apegados à nossa vida aqui e agora que a gente não pensa e não almeja mais essa vida vindoura. Para você ter uma ideia, nos tempos da Primeira Guerra Mundial,
e logo após a Primeira Guerra, tanto a gripe espanhola como a Grande Recessão, foi um cenário, um ambiente perfeito para um grande avivamento da Igreja de Jesus. Você sabia que o movimento pentecostal iniciou-se nos Estados Unidos em meados de 1910, onde estava no berço e no nascedouro dessa situação toda caótica que o mundo ocidental vivia? E dentro desse caos, e dentro desse grande problema, dessa sucessão de grandes problemas, houve um grande avivamento que impactou e impacta até hoje as comunidades de fé que professam fé em Jesus Cristo. Até hoje nós somos filhos e herdeiros de missionários que vieram dessa vertente e pregaram o evangelho aqui na nossa terra e no nosso lugar. Esse grande avivamento aconteceu num momento de dificuldade, porque a Igreja de Jesus ela é atemporal, a Igreja de Jesus não morre. E independentemente de circunstâncias, dificuldade, de perseguição, o sangue dos mártires é ele que rega a terra para que a Igreja de Jesus possa crescer e frutificar e se fortificar cada vez mais. Dentro desse cenário de perseguição, de escravidão, pessoas que eram escravizadas e que professavam fé em Jesus, escreveram hinos belíssimos que até hoje nós temos nas nossas harpas cristãs. Pessoas que sabiam que a vida aqui agora era apenas um pequeno sopro diante de tudo aquilo que nós viveríamos na eternidade. Pessoas que não se apegavam mais às coisas pequenas aqui da terra, porque elas sabiam o que nos esperavam no porvir. Porque elas não estavam apegadas com aqui e agora. Muitas vezes, nós nos agarramos tanto com a nossa realidade, a nossa vida aqui, que a gente não fala, nem tem mais interesse em vida eterna. A gente não fala, nem tem mais interesse nessa vida vindoura. Você já parou para pensar nisso? Então, espero que esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, de perda de controle absoluto e total da nossa vida, a gente possa reconhecer desse passo atrás. E quando a gente estiver temeroso, quando a gente estiver com o coração cheio de dúvida, de angústia, de medo, essas palavras elas ecoem no meio no seu coração, Jesus dizendo, não se perturbem no coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai tem lugar para todo mundo. É para lá que nós estamos indo. Lá é o nosso verdadeiro lugar. Lá é o teu verdadeiro lugar. Essas são as palavras do Senhor para nós. Essa é uma das interpretações, como eu falei, dessas palavras de Jesus, onde ele diz, na casa do meu Pai tem lugar para mim, tem lugar para vocês. Fiquem tranquilos, que eu vou e eu volto, eu vou buscar vocês. Mas tem uma segunda interpretação e uma segunda forma de enxergar esse texto. Porque muitas vezes nós, de uma forma... a leitura corrida e acelerada, a gente não extrai as profundidades, ou a gente não olha as minúcias do texto, nem considera o seu contexto. Do que é que eu estou falando? Lembre que Jesus era um judeu e ele estava falando para amigos e homens judeus do seu tempo. Jesus ele está falando para aqueles homens que estão com medo ali, e Jesus está dizendo, olha, não tenham medo, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se a gente considera Jesus sendo um judeu, falando para judeu no século I, naquele contexto, os seus circunstantes ali, certamente, se você perguntasse a um judeu daquele tempo, onde é a casa do Pai? Eles apontariam para o templo do Senhor, porque lá era a habitação do Deus Criador de todas as coisas. Era no templo em que Deus se encontrava com o seu povo. A casa do meu Pai é a mesma forma que Jesus se refere lá no capítulo 2 também do livro de João, quando Jesus ele vai tirar aqueles homens que estão fazendo vendas ilegais lá no templo, lembra? Jesus ele surge lá, aparece e diz assim, saiam daqui, porque a casa do meu Pai é casa de oração e vocês fizeram um lugar de venda, vocês são um bando de ladrões. Jesus ele coloca aqueles caras para fora do templo e ele diz, aqui é a casa do meu Pai. Jesus ele se refere à casa do Pai mais uma vez, quando ele também ele retrata e fala do templo do Senhor, e ele diz assim, para os seus discípulos, veja que interessante, está vendo esse templo que foi construído em 40 anos, derrubem ele, porque eu vou erguê-lo em 3 dias. E o próprio João, no capítulo 2, ele diz assim, ele está se referindo ao seu próprio corpo. E que corpo é esse? É o corpo místico de Jesus Cristo e a sua igreja. Jesus ele está fazendo uma referência dizendo o seguinte, Deus agora, a habitação de Deus não será mais nesse prédio, porque Deus não habita em construções feitas com mãos humanas, como disse Estevão no seu martírio. Jesus ele está dizendo, olha, derrubem esse lugar que vocês acham que Deus habita, porque a verdadeira habitação do Pai eu farei surgir em 3 dias, entre a minha morte e a minha ressurreição. Porque quando eu ressuscitar, eu levantarei de volta e o corpo cheio do Espírito, que é esse corpo místico, que é o meu povo, de fato eles serão a morada do Pai. E Jesus ele confirma isso nesse próprio capítulo 14, no verso 22 ou 24. Ele diz assim, olha, eu e o Pai habitaremos naqueles que
estejam cheios do Espírito Santo, que eu soprarei no meu retorno e na minha ressurreição. Jesus, ele já apresenta para aqueles homens nesse momento de que a morada de Deus agora não é mais em prédios. A morada de Deus agora é naquela comunidade que é chamada o corpo de Cristo. É o corpo místico de Jesus, que é atemporal, que surgiu naquele tempo e vive até hoje. E estará aqui pronto para o retorno do nosso Senhor. Jesus, ele nos dá sinais nas suas palavras que devem encher o nosso coração de esperança. Porque se primeiro nós entendemos que o retorno, o nosso entendimento de retorno na casa do Pai é isso que vai encher a nossa vida de significado, e a gente não vai se apegar mais à nossa vida terrena e acreditar e ansiar pela eternidade na presença de Deus. Agora Jesus diz, olha, mas não é só lá não, porque isso começa aqui agora, porque eu, depois de 3 dias, eu vou reconstruir o templo, eu vou reconstruir a casa do Pai, e Ele vai morar em vocês, e vocês serão a casa do Pai, e na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai há lugar para todo mundo. Todo aquele que professa fé em mim será justificado diante do Pai e terá lugar na mesa. Jesus, ele não fala mais de muralhas, de templos e de prédios nem impérios. Jesus, ele fala de casa. Porque se no templo o lugar de encontro é no altar do sacrifício, na casa o lugar de encontro é na mesa da comunhão. Jesus, ele está dizendo que o encontro do seu povo com ele é na mesa da comunhão, no encontro místico do corpo de Jesus. Isso significa dizer, meu amigo e minha amiga, que nós, Igreja de Jesus, continuamos firmes na nossa missão, entendendo que o nosso lugar de encontro com o nosso Senhor é na comunhão do seu corpo, que é a sua igreja. Mas igreja não é reunião dominical. Igreja não é o evento que cabe na sua agenda uma vez por semana. Igreja não é aquilo que você faz quando você consegue reunir as pessoas da sua casa e se destinar a um local, consumir algo e ir embora. Igreja é comunidade, igreja é povo, igreja é vida. Igreja é muito mais, tem muito mais a ver com família do que reunião. Igreja tem muito mais a ver com relação do que com troca de interesses. Igreja é lugar da gente se preocupar e amar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu tenho certeza que a quarentena não te afastou da sua família. Então, se você acha que a quarentena te afastou da igreja, é porque você está consumindo igreja e não se relacionando com ela. Porque o chamado de Jesus é para você sentar na mesa dele. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, sente na minha mesa, porque na casa do meu Pai há lugar para você. Não se turbe o vosso coração, porque o meu encontro com você é na comunhão sua com os seus irmãos e irmãs. Esse é o chamado do nosso Senhor. Primeiro é a gente entender que a nossa vida eterna é o que de fato deve encher o nosso coração de esperança. E o nosso apego não é mais com aquilo que a gente vive aqui agora, porque a gente passa pequenas tormentas no hoje, lembrando que no amanhã nós desfrutaremos da presença do Senhor. Mas não vai ser dentro de um templo, não vai ser diante de um altar, não vai ser com sacrifícios, vai ser na mesa do Pai, porque é a casa do Senhor e não mais um lugar cheio de muros e cheio de impérios. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Que nós possamos sentar na mesa do Senhor, crendo que, assim como Ele disse, Ele foi, mas voltou. Depois de 3 dias, Ele constituiu o seu povo, a sua comunidade, que é a Igreja de Jesus. E agora nós somos esse povo. E é na nossa relação que nós vemos a manifestação desse Jesus. Por isso que Ele disse, eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O caminho para onde eu vou, é a resposta dele no versículo 5 e 6. E ele diz o seguinte, eu sou o caminho. Então, se você quer ver Jesus, seja Jesus, porque você vai ser ele na vida do seu irmão, e o seu irmão vai ser ele na sua vida. É no olho do outro que você enxerga o teu Senhor, porque nós somos a imagem e semelhança dele, e agora nós o representamos aqui agora, já que somos cheios do seu Espírito. Esse é o convite de Jesus para mim e para você hoje. Que essa palavra ela possa falar no seu coração e que você possa entender que nós somos uma casa. E além de nós sermos uma casa, nós seremos essa casa de destino onde o nosso maior prazer e a nossa maior busca vai ser sentar nessa mesa, que é a mesa da comunhão do Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele possa conduzir a nossa caminhada, a nossa jornada nesse tempo. E que diante das circunstâncias, diante das dificuldades, do medo, da dúvida e da dor, nós possamos ter o nosso coração apacentado, porque as palavras do nosso Senhor, para mim e para você essa noite não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim, porque na casa do meu Pai há lugar para você. Que Deus te abençoe.
paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você foi impactado por essa mensagem, por essa palavra e quer dar esse passo, seja um passo de reconciliação, seja um passo de aceitação, reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida e reforçando aquilo que a gente leu no começo, que Jesus morreu, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou, está intercedendo por nós e a nossa principal esperança, a nossa principal convicção é a sua volta. Então, se você quer conhecer mais sobre esse Jesus, eu te encorajo a você acessar esse QR Code, né? Através dele ou através do link que está no descritivo desse canal, você será direcionado e direcionada para o nosso grupo de líderes, no qual queremos te conhecer melhor, queremos orar por você, queremos te ouvir e queremos construir uma caminhada juntos, entendendo que ser igreja é uma caminhada em comunidade e reforçando que você não está sozinho e não está sozinha. Amém? Deus te abençoe, boa semana. Quero só reforçar que terça-feira temos culto de oração. Não perca esse culto, toda terça-feira às 8 horas da noite na página do YouTube da Ponte. Sábado temos o lounge e domingo os 2 cultos das 10 horas e às 18 horas, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.